Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar com vocês um pouquinho sobre inteligência artificial na educação. A ideia é que seja um guia prático para professores. Vou passar aqui para vocês uma breve agenda do que a gente vai fazer aqui hoje, né? Vou falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre inteligência artificial. Vou falar um pouquinho sobre IA na educação, dar alguns exemplos práticos, que é onde a gente vai gastar mais tempo, e fazer um breve encerramento. Quem está falando com vocês aqui é o Alessandro Lins. Sou professor aqui na ETEC Getúlio Vargas nas áreas de mecatrônica e eletrotécnica. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha formação. Eu me formei em técnico na Escola Técnica Federal em 1996. Fiz depois controle e automação em 2004 no Cefet-SP. Fiz engenharia em 2011, engenharia elétrica. Fiz mestrado em 2015, em que eu fiz a minha dissertação falando sobre inteligência artificial já, detecção de falhas em escadas rolantes usando redes neurais artificiais. É um mapa auto-organizável. Também sou licenciado em matemática. Atualmente, mais recente, fiz uma especialização em Big Data e Machine Learning pela Fazan. Também me formei em ciência de dados pela Data Science Academy. Esse aí foi, terminei no ano passado. Isso aí, então, é um pouco da minha formação acadêmica, mas isso não me define. Eu vou me apresentar aqui de outra forma. Eu sou Alessandro, né, pai do Gabriel e do Samuel. Eu também gosto de vinhos, gosto de jogos de escapada, gosto de mergulho, gosto de coisas do mar, do ar, natureza e gosto muito da minha bicicleta. Então, quando eu consigo juntar a bicicleta com a natureza, aí é que eu fico mais feliz. Então, isso tudo é quem eu sou. Sou o Alessandro. Agora, por que a gente precisa falar de IA na educação? Porque é uma revolução tecnológica em andamento. Na verdade, a IA já está nas nossas vidas em todos os lugares, em vários e vários lugares. A IA ela está em nossos tocadores de áudio. O Spotify nos ajuda a encontrar músicas, ele define as músicas que a gente quer a partir dos nossos gostos, né? Você começa a ouvir mais um tipo de música, ele começa a te sugerir músicas parecidas com essa. No Netflix, você começa a ver alguns filmes e ele começa a te sugerir filmes parecidos com o que você gosta. Então, a IA já tá nos filtros de spam que a gente utiliza e várias coisas do tipo. Tem um impacto direto nas práticas pedagógicas, por quê? Porque hoje em dia, com as IAs generativas, os alunos podem gerar textos que a gente vai ter muita dificuldade de achar que é um texto não original. E isso pode impactar diretamente na forma que os alunos estão apresentando coisas para a gente. Nós também podemos usar isso para nos ajudar em todas as matérias, sejam elas de humanas, de exatas, a criar materiais que nos ajudem com as nossas tarefas. Criar materiais personalizados, nos ajudem a diminuir a complexidade de alguma coisa na forma de explicar. Então, ele tem impacto direto nas formas que a gente utiliza. E isso em todas as áreas, como eu disse. Seja na área de humanas, de exatas, e por aí vai. Com isso, a gente pode ter que usar essa tecnologia, podemos usar essa tecnologia para ter novas habilidades, tanto para professores como alunos. A gente pode fazer simulações de textos, simulações de vídeos, a gente pode utilizar ilustrações para explicar conceitos mais complexos. Por exemplo, a gente pode fazer uma ilustração para explicar a troca gasosa de uma célula, de um formato HQ, que de repente chama mais a atenção dos alunos, entendeu? Então tem várias e várias coisas que podem nos ajudar desse jeito. E é uma ferramenta que está acessível para todos hoje em dia, né? Não está mais circunscrita aos círculos acadêmicos. Hoje em dia, qualquer navegador de internet, qualquer celular aí pode baixar aí um chat GPT ou coisa parecida. Bom, mas o que realmente é inteligência artificial?
A gente pode falar primeiro, começando por algumas definições, né? A primeira definição é a definição do dicionário, que é um projeto de desenvolvimento de programas de computador que simulam o pensamento humano e são capazes de desenvolver um comportamento inteligente. E também tem essa definição aqui da empresa HP, que é uma que eu gosto, é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana. Veja que aqui a gente está falando de inteligência similar à humana. Isso aqui é muito importante. Então, as IAs são inteligentes como humanos? Bom, não é bem assim. A gente precisa começar a falar sobre diferentes tipos de IA. Nós temos hoje o que a gente chama de IA fraca, que é aquilo que nós temos atualmente, ou IA estreita, vocês também podem ouvir esse termo. Tá? O que é a IA fraca? É uma IA que é especializada em tarefas específicas. Por exemplo, ela serve para gerar vídeo, ela serve para gerar texto, para gerar sons, para fazer uma classificação. Isso é uma IA feita para tarefas específicas. Tá? Ela não possui compreensão ou consciência. Tá? Então, é uma IA que ela simplesmente ela faz uma tarefa que ela foi programada e designada. Tá? A gente pode falar aí como exemplo o ChatGPT, reconhecimento facial, diagnósticos médicos e tudo. Por mais incrível que pareçam, por mais maravilhosas que essas IAs pareçam, elas são ainda consideradas IAs fracas. Elas estão ainda muito longe daquilo que seriam as IAs fortes, que ainda são hipotéticas. Que essas sim teriam a capacidade de realizar qualquer tarefa intelectual humana. Então, ela teria criatividade, ela teria compreensão do que ela está fazendo, e é muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Apesar de ser extremamente fantástico quando você interage com algumas IAs generativas, elas ainda não entendem o que elas estão fazendo. Elas trabalham, vou explicar um pouquinho mais para frente como é que elas trabalham, tá? Então, as IAs fortes, elas teriam uma compreensão genuína do que está acontecendo. Só que ela ainda não existe e ela pode demorar ainda muito tempo para aparecer uma IA forte desta forma. Eu queria colocar aqui uma pequena linha do tempo para vocês entenderem sobre a inteligência artificial. Então a gente pode falar que esse termo, inteligência artificial, começou em 1956, tá? Quando teve a conferência de Dartmouth, e aí surgiu esse termo aí, inteligência artificial. Criou-se muita expectativa em cima disso, o pessoal achou que ia mudar o mundo. Só que aí teve o primeiro inverno da IA, que foi o seguinte, criaram muita expectativa e eles tiveram alguns problemas que a IA não conseguia resolver. Então, para quem é do campo de exatas, para quem é do campo de eletrônica, as IAs tinham dificuldades, por exemplo, para simular portas lógicas do tipo Shor. Então era bem difícil, porque o pessoal criou muita expectativa e aí não conseguiu. Então ficou um tempão sem praticamente ninguém estudar nada sobre IA. Aí, em 1997, o pessoal voltou a estudar e teve a grande... Uma das primeiras coisas que começou a demonstrar que havia, sim, potencial, novos potenciais para IA, quando o Deep Blue, né, um supercomputador da IBM, venceu o Garry Kasparov no xadrez. Aí foi quando o pessoal começou a voltar a olhar para isso daí, né? E aí, em 2011, 2012, começaram a aparecer os assistentes virtuais, começou a ter reconhecimento de imagem, sistemas que reconheciam imagem. Em 2017 até 2023, aí sim começou a revolução da IA generativa, em que começou a aparecer o ChatGPT para produzir texto, o Dale para produzir imagens e por aí vai. A grande diferença, o que aconteceu aqui a partir de 97, é que a gente teve um boom, em que o pessoal fala que teve a tempestade perfeita, em que a gente começou a gerar muitos e muitos dados, tivemos capacidade computacional para processar esses dados, e a cada vez mais a gente gera mais e mais dados. Alguns estudos dizem que hoje, a cada 2 dias, a gente gera o equivalente à produção em termos de informações, né? Equivalente a tudo que a humanidade produziu até 1980. Então, a cada 2 dias, a gente gera a mesma quantidade de informações. Não estou dizendo se elas são boas, se elas são ruins, mas estou dizendo basicamente que a gente gera isso de informações. Bom,
Mas inteligência artificial é um conceito bem amplo, tá? Inteligência artificial não é só ChatGPT, não é só esse tipo de coisa, não. Tem a computação evolutiva, a lógica fuzzy, todo programa que consegue raciocinar, entre aspas, como humano, a gente chama de inteligência artificial. Só que aí tem subgrupos, né? O aprendizado de máquina ou machine learning, que é o que a gente costuma chamar de IA hoje, é esse, por exemplo, que faz filtro de spam, é esse que recomenda os filmes na Netflix, as músicas do Spotify, por aí vai, ele tem a capacidade de aprender sem a gente programar explicitamente, né? Então, por exemplo, quando você começa a escolher as suas músicas no Spotify, ele já começa a te sugerir novas músicas parecidas com o estilo de música que você viu. Você nem falou para ele qual é o estilo, mas você começa a ouvir e ele começa a te sugerir músicas diferentes, tá? Então, nós temos basicamente uma entrada, esse modelo de IA ele processa essa entrada e ele define se isso aqui que entrou é um carro ou não é um carro. Então, o machine learning, de uma forma geral, tem essa característica. Mas também nós temos aí, dentro do machine learning, o deep learning. Aí sim a coisa começa a ficar mais interessante, porque a gente começa a não só definir o que é na entrada, por exemplo, esse tipo de objeto que está entrando no nosso modelo, mas definir não só se é um carro ou não é um carro, mas qual é a cor, qual é o modelo, que tipo de carro, e várias e várias e várias informações com esses modelos de deep learning, com esses modelos de IA, de redes neurais profundas. Os nossos modelos de IAs generativas são um outro subconjunto de deep learning. Então é mais um subconjunto de IA. Mas como é que as IAs funcionam? Vamos lá, como é que as máquinas aprendem? A gente vai focar aqui no como é que no conceito de aprendizado de máquina, tá? De machine learning, que é aquela coisa maior que engloba o deep learning e as IAs generativas. Elas sempre aprendem com um conceito chamado treinamento. Tá? Como é que se dá esse treinamento? Basicamente, nós temos três tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Aprendizado supervisionado tem como principal característica que o homem ensina a máquina. Então a gente dá uma entrada e espera uma saída. Então a gente apresenta, por exemplo, os nossos dados aqui. Apresentei esses dados que são as maçãs. Aí apresentei esses outros dados aqui que são laranjas. Então eu coloquei os dados aqui maçãs, coloquei um tag dizendo que são maçãs. Apresentei as laranjas, coloquei um tag dizendo que são laranjas. Apresento um novo dado para o meu modelo e pergunto para ele o que é isso. E aí ele vai me dar uma resposta que vai me dar o seguinte: bom, esse aqui tem 90% de chance de ser maçã e 10% de chance de ser laranja dentro dessas duas classes que você me mostrou. Porque ele não é igual àqueles lá, mas é bem parecido. Aí eu pego um outro objeto, um pouquinho diferente, e pergunto para o meu modelo o que é isso. Ele vai me dar uma resposta, que pode ser uma maçã ou pode ser uma laranja, mas com probabilidades menores, porque esse meu modelo aqui só classifica se o objeto que eu estou mostrando para ele é uma maçã ou uma laranja. Então, dentro desse modelo aqui, ele só sabe me dizer se é maçã ou laranja. Então, aqui, no aprendizado supervisionado, a gente utiliza muito isso para fazer classificação de modelos e regressão de problemas. Ou seja, a gente tem um problema geral que é chegar num problema específico. Vou falar agora sobre o aprendizado não supervisionado. Qual que é a principal característica do aprendizado não supervisionado? A máquina aprende sozinha com os dados. Então, ela serve muito para agrupamento, tá? Os dados não são rotulados e a máquina, o modelo, né, nossa máquina, agrupa os dados por semelhança. Então, pensando naquele modelo de classificação de frutas, como é que a gente apresentaria os dados? Todos de uma única vez. Eu apresento todos os dados de uma única vez para o meu modelo. Aí eu pergunto para ele o que é isso? Ele vai me responder separando por grupos de frutas. Então ele vai agrupar as minhas frutas aqui como resposta.
Já no aprendizado, já no aprendizado por reforço, como é que funciona? A principal característica dele é que a máquina aprende com base em recompensas, tá? Eu faço o algoritmo, ele tem uma característica maior quando ele acerta o meu modelo que eu apresentei para ele, apresento uma situação modelo, se ele acertou a saída, eu dou uma recompensa, a gente chama de recompensa, eu digo para ele que ele acertou, e se ele erra, eu digo que ele errou, penalizando de alguma forma. É muito utilizado em decisões em tempo real, então modelos tipo o ChatGPT que você está interagindo, a gente pode dizer que ele está interagindo com você em tempo real. Um carro autônomo está interagindo em tempo real. Então, o aprendizado por reforço é muito usado para esse tipo de coisa. Ou seja, esses aqui são os modelos, principais modelos, os tipos de modelos que nós temos para aprendizado de máquina. Agora, o que é a IA generativa? Eu vou falar também de uma definição da IA generativa. Ela é um tipo de IA que, além de analisar os dados, ela cria conteúdos novos. Pode ser texto, imagem, som, fotos e por aí vai, né? Com base em padrões aprendidos a partir de grandes volumes de dados, mas aí a gente está falando de grandes volumes de dados mesmo, tá? Isso aí, vamos pensar numa comparação com a IA tradicional. A IA tradicional, ela compara coisas, ela faz algumas coisas específicas, mas não gera conteúdo inédito. Então, ela vai te dar, por exemplo, aquele exemplo de frutas lá, se as minhas saídas são laranja e maçã, ela nunca vai dizer que tem uma uva, porque ela só foi classificada para esse tipo de coisa. Já a IA generativa, ela pode dizer para você que ela pensou num novo tipo de fruta, por exemplo. Ela vai gerar novos dados a partir de muitos e muitos exemplos. Muitos e muitos exemplos. Então, que tipo de conteúdo que essa IA generativa pode criar? Ela pode criar textos, fazer ensaios, histórias, códigos, né? Ela é muito utilizada hoje para ajudar em programação de computadores. Então, posso dar aqui alguns exemplos do ChatGPT, o Claude, o Queen, DeepSeek, Perplexity e vários outros, Gemini, Copilot, vários e vários outros exemplos aí de IAs generativas de texto. Também pode gerar imagens, né? Arte, diagrama, fotos realistas, Midjourney, o Dale, o ChatGPT hoje incorporou o Dale dentro dele, então você usa o mesmo prompt, a mesma forma de entrar os dados, tanto para gerar imagem como gerar código, numa um único ponto, né? Então isso é muito interessante nesse sentido. Áudio, né? Música, voz, efeito sonoro, e aí tem esses dois exemplos aí, o Sono aí, Aiva, tem vários e vários outros aí. Vídeos, que pode ser animação, né, edição, mudança de face, é esses tipos de vídeo que faz aquilo lá, aquelas coisas que o pessoal coloca como deepfake, é esse tipo de coisa que a gente faz, né? Por exemplo, o RumML, ele faz mudanças de vídeo, gerando novos tipos de, de interações que não foram feitas ainda, criando sons e imagens em algo que não tinha aparecido, não tinha acontecido ainda. Tá? Então isso aqui é o tal do deepfake. Focando agora aqui nas IAs generativas, o ChatGPT e todos esses tipos de IA que eu comentei aí, que tipo de IA é essa? Então, eles são do tipo LLM, ou seja, grandes modelos de linguagem. Eles são treinados com trilhões de palavras vindos de textos diversos. E são trilhões mesmo. É isso que permite com que um modelo de IA generativa de texto, tipo ChatGPT, o Claude, o Queen, DeepSeek, que eles gerem um texto no estilo que você quer de algum autor. Por exemplo, eu quero que ele gere um texto no estilo do Machado de Assis. Para isso, ele teve que ter sido treinado com todos os romances do Machado de Assis. Todos, sem exceção. Para que ele entenda como é que ele trabalha. Como é que o Machado de Assis concatena as palavras. Então, por quê? Eu preciso que o meu modelo aprenda os padrões estatísticos da linguagem. Que no final das contas, o que eu preciso que esse modelo faça é
trazer para mim uma probabilidade da próxima palavra que surgiu dentro daquele contexto ser tal coisa. Então, por exemplo, eu começo com uma frase assim: a pessoa é. Aí, qual é a probabilidade de ser bonita se eu estiver falando, sei lá, de moda? Então, é assim que esses modelos trabalham, sempre com probabilidades. Mas como eles foram treinados com trilhões de modelos, trilhões e trilhões de padrões, eles vão aprendendo, então, sempre a probabilidade da próxima palavra dentro daquele contexto ser uma palavra específica. Então, é desta forma. Você prevê a próxima palavra, a palavra mais provável, numa sequência de palavras. É desse jeito que esses modelos trabalham. E não é que eles estão criando coisa nova, eles estão criando coisa nova porque ele não vai copiar o mesmo modelo que ele aprendeu. Mas, no final das contas, ele vai ver a palavra mais próxima, a palavra mais provável numa sequência de palavras que a gente colocou, numa sequência de frases. Eles não entendem genuinamente aquilo que está acontecendo, mas eles simulam muito bem a linguagem humana. Se você falar hoje com um modelo tipo o ChatGPT, no modelo O3, que usa um GPT-4, é assustador como ele parece que está interagindo, parece estar interagindo com o ser humano. Agora, como é que as IAs podem ajudar na educação? Elas podem ajudar na criação de materiais didáticos e na personalização do ensino. Então, por exemplo, eu posso pegar e tenho lá uma equação diferencial de magnetismo. Eu posso pedir para esse modelo fazer uma adaptação e criar para mim, de uma forma mais fácil, como eu posso passar para o aluno, numa linguagem de um aluno de ensino médio, esse conceito de magnetismo para ele e não usar equações diferenciais, usar uma coisa mais simples. Ou seja, ele vai personalizar o ensino para o nível de aluno que eu quero. E isso para vários e vários exemplos. Tá? Posso falar de exatas, de humanas, de vários e vários modelos. Ele pode me ajudar na avaliação dos alunos, criando avaliações. Tudo que for tarefa repetitiva, eu posso utilizar esses modelos para me ajudar. Então, posso pedir para ele criar questões de múltipla escolha. Posso fazer com que ele me ajude nesta parte aí. Só que também, né, nem tudo são flores. E quais são os desafios que essa IA apresenta para a gente na parte de... Bom, a gente tem um problema de viés algorítmico, né? Esses modelos, como eu disse, eles são treinados. E eles são treinados com base na experiência de um humano. Então, eles podem repetir padrões de preconceito. Por exemplo, teve um caso muito famoso na Amazon, em que eles tinham feito lá um modelo que triava currículo, e quando ele via que era um currículo feminino, tinha a palavra mulher, ele excluía. Ou seja, é um viés foi criado com um viés de preconceito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com a dependência tecnológica, porque se de repente você começa tudo a criar com base na IA generativa, você não está criando mais coisa nova, né? Fica dependente dela para qualquer coisa. Nós temos problemas muito sérios de plágio, porque a IA generativa ela pode criar textos muito convincentes. E hoje você precisa ter, já existem ferramentas que são utilizadas para verificar se aquele texto foi criado por uma IA. Só que também tem outras ferramentas que foram criadas para humanizar os textos criados por IA generativas. Porque a IA generativa ela cria um texto num padrãozinho, todo bonito, sem erros e coisas do tipo. E nós humanos erramos, né? E aí você tem hoje ferramentas para evitar isso. Então fica uma coisa de gato e rato. A IA, umas IAs criando texto, outras IAs tentando descobrir se foi criado por IA e outras tentando humanizar o texto criado pela IA. Então é um grande desafio essa parte de plágio. Um outro problema também é a parte de privacidade, porque os dados que a gente sobe para a IA, seja por foto para ela reproduzir alguma coisa, vocês devem ter visto aí recentemente a questão o pessoal estava subindo foto para fazer aquele desenho estilo animação japonesa do Estúdio Ghibli, né? E o pessoal não estava depois vendo que essa foto que ele subiu ali, ela vai ser usada depois para treinar a IA.
Então tem problemas de privacidade muito sérios. Também tem problemas de direitos autorais, que é o seguinte, para também a IA fazer uma foto, reproduzir um desenho no estilo de animação do Estúdio Ghibli, ele tem que ter usado todos os frames de animação desse estúdio, que inclusive ganhou o Oscar recentemente. Mas o cara demorou 7 anos para fazer o filme que ganhou o Oscar agora, nesse ano, de animação. Foi desse estúdio. E aí a IA faz isso daí em pouquíssimo tempo e não foi autorizado que ela pegasse esse estilo de desenho. Vejam esse problema aí como é sério. Agora, eu posso afirmar para vocês também o que não é a inteligência artificial. A inteligência artificial não é feitiçaria. Ela é muita tecnologia. Às vezes parece, quando você começa a falar com modelos tipo ChatGPT nessas versões mais novas, o Claude, DeepSeek, Queen, parece que você está falando com um ser humano e parece mágica. Mas não é. No final das contas é probabilidade, é estatística, é tudo isso que está envolvido. É muita tecnologia e muito esforço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar com vocês um pouquinho sobre inteligência artificial na educação. A ideia é que seja um guia prático para professores. Vou passar aqui para vocês uma breve agenda do que a gente vai fazer aqui hoje, né? Vou falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre inteligência artificial, vou falar um pouquinho sobre IA na educação, dar alguns exemplos práticos, que é onde a gente vai gastar mais tempo, e fazer um breve encerramento. Estou falando com vocês aqui, o Alessandro Lins, sou professor aqui na ETEC Getúlio Vargas, nas áreas de mecatrônica e eletrotécnica. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha formação. Eu me formei técnico na Escola Técnica Federal em 1996. Fiz depois controle e automação em 2004 no Cefet-SP. Fiz engenharia em 2011, engenharia elétrica. Fiz mestrado em 2015, em que eu fiz a minha dissertação falando sobre inteligência artificial já, detecção de falhas em escalas rolantes usando redes neurais artificiais. É um mapa auto-organizável. Também sou licenciado em matemática. Atualmente, mais recente, fiz uma especialização em Big Data e Machine Learning pela Fazan. Também me formei em ciência de dados pela Data Science Academy. Esse aí terminei no ano passado. Isso aí, então, é um pouco da minha formação acadêmica, mas isso não me define. Eu vou me apresentar aqui de outra forma. Eu sou Alessandro, né, pai do Gabriel e do Samuel. Eu também gosto de vinhos, gosto de jogos de escapada, gosto de mergulho, gosto de coisas do mar, do ar, natureza e gosto muito da minha bicicleta. Então, quando eu consigo juntar a bicicleta com a natureza, aí é que eu fico mais feliz. Então, isso tudo é quem eu sou o Alessandro. Agora, por que a gente precisa falar de IA na educação? Porque é uma revolução tecnológica em andamento. Na verdade, a IA já está nas nossas vidas em todos os lugares, em vários e vários lugares. A IA ela está em nossos tocadores de áudio, o Spotify nos ajuda a encontrar músicas e nos define as músicas que a gente quer a partir dos nossos gostos, né? Você começa a ouvir mais um tipo de música, ele começa a te sugerir músicas parecidas com essa. No Netflix, você começa a ver alguns filmes e ele começa a te sugerir filmes parecidos com o que você gosta. Então, a IA já está nos filtros de spam que a gente utiliza e várias coisas do tipo. Tem um impacto direto nas práticas pedagógicas, por quê? Porque hoje em dia, com as IAs generativas, os alunos podem gerar textos que a gente vai ter muita dificuldade de achar que é um texto não original. E isso pode impactar diretamente na forma que os alunos estão apresentando coisas para a gente. Nós também podemos usar isso para nos ajudar em todas as matérias, sejam elas de humanas, de exatas, a criar materiais que nos ajudem com as nossas tarefas. Criar materiais personalizados, nos ajudem a diminuir a complexidade de alguma coisa na forma de explicar. Então ele tem impacto direto nas formas que a gente utiliza. E isso em todas as áreas, como eu disse.
seja na área de humanas, de exatas, e por aí vai. Com isso, a gente pode ter que usar essa tecnologia, podemos usar essa tecnologia para ter novas habilidades, tanto para professores como alunos. A gente pode fazer simulações de textos, simulações de vídeos, a gente pode utilizar ilustrações para explicar conceitos mais complexos. Por exemplo, a gente pode fazer uma ilustração para explicar a troca gasosa de uma célula, de um formato HQ, que de repente chama mais a atenção dos alunos, entendeu? Então tem várias e várias coisas que podem nos ajudar desse jeito. E é uma ferramenta que está acessível para todos hoje em dia, né? Não está mais circunscrita aos círculos acadêmicos. Hoje em dia, qualquer navegador de internet, qualquer celular aí pode baixar aí um ChatGPT ou coisa parecida. Bom, mas o que realmente é inteligência artificial? A gente pode falar primeiro, começando por algumas definições, né? A primeira definição é a definição do dicionário, que é um projeto de desenvolvimento de programas de computador que simulam o pensamento humano e são capazes de desenvolver um comportamento inteligente. E também tem essa definição aqui da empresa HP, que é uma que eu gosto, é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana. Veja que aqui a gente está falando de inteligência similar à humana. Isso aqui é muito importante. Então, as IAs são inteligentes como humanos? Bom, não é bem assim. A gente precisa começar a falar sobre diferentes tipos de IA. Nós temos hoje o que a gente chama de IA fraca, que é aquilo que nós temos atualmente, ou IA estreita, vocês também podem ouvir esse termo. Tá? O que é a IA fraca? É uma IA que é especializada em tarefas específicas. Por exemplo, ela serve para gerar vídeo, ela serve para gerar texto, para gerar sons, para fazer uma classificação. Isso é uma IA feita para tarefas específicas. Tá? Ela não possui compreensão ou consciência. Tá? Então, é uma IA que ela simplesmente faz uma tarefa que ela foi programada e designada. Tá? A gente pode falar aí como exemplo o ChatGPT, reconhecimento facial, diagnósticos médicos e tudo. Por mais incrível que pareçam, por mais maravilhosas que essas IAs pareçam, elas são ainda consideradas IAs fracas. Elas estão ainda muito longe daquilo que seriam as IAs fortes, que ainda são hipotéticas, que essas sim teriam a capacidade de realizar qualquer tarefa intelectual humana. Então, ela teria criatividade, ela teria compreensão do que ela está fazendo, e é muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Apesar de ser extremamente fantástico quando você interage com algumas IAs generativas, elas ainda não entendem o que elas estão fazendo. Elas trabalham, vou explicar um pouquinho mais para frente como é que elas trabalham, tá? Então, as IAs fortes, elas teriam uma compreensão genuína do que está acontecendo. Só que ela ainda não existe e ela pode demorar ainda muito tempo para aparecer uma IA forte desta forma. Eu queria colocar aqui uma pequena linha do tempo para vocês entenderem sobre a inteligência artificial. Então a gente pode falar que esse termo, inteligência artificial, começou em 1956, tá? Quando teve a conferência de Dartmouth, e aí surgiu esse termo aí, inteligência artificial. Criou-se muita expectativa em cima disso, o pessoal achou que ia mudar o mundo. Só que aí teve o primeiro inverno da IA, que foi o seguinte, criaram muita expectativa e eles tiveram alguns problemas que a IA não conseguia resolver. Então, para quem é do campo de exatas, para quem é do campo de eletrônica, as IAs tinham dificuldades, por exemplo, para simular portas lógicas do tipo Shor. Então era bem difícil, porque o pessoal criou muita expectativa e aí não conseguiu. Então ficou um tempão sem praticamente ninguém estudar nada sobre IA. Aí, em 1997, o pessoal voltou a estudar e teve a uma das primeiras coisas que começou a demonstrar que havia sim potencial, novos potenciais para IA, quando o Deep Blue, né, um supercomputador da IBM, venceu o Garry Kasparov no xadrez. Aí foi quando o pessoal começou a voltar a olhar para isso daí, né? E aí,
Em 2011, 2012, começaram a aparecer os assistentes virtuais, começou a ter reconhecimento de imagem, sistemas que reconheciam imagem. Em 2017 até 2023, aí sim começou a revolução da IA generativa, em que começou a aparecer o ChatGPT para produzir texto, o Dale para produzir imagens e por aí vai. A grande diferença, o que aconteceu aqui a partir de 97, é que a gente teve um boom, em que o pessoal fala que teve a tempestade perfeita, em que a gente começou a gerar muitos e muitos dados, tivemos capacidade computacional para processar esses dados, e a cada vez mais a gente gera mais e mais dados. Alguns estudos dizem que hoje, a cada 2 dias, a gente gera o equivalente à produção em termos de informações, né? Equivalente a tudo que a humanidade produziu até 1980. Então, a cada 2 dias, a gente gera a mesma quantidade de informações. Não estou dizendo se elas são boas, se elas são ruins, mas estou dizendo, basicamente, que a gente gera isso de informações. Bom, mas inteligência artificial é um conceito bem amplo, tá? Inteligência artificial não é só ChatGPT, não é só esse tipo de coisa, não. Tem a computação evolutiva, a lógica fuzzy, todo programa que consegue raciocinar, entre aspas, como humano, a gente chama de inteligência artificial. Só que aí tem subgrupos, né? O aprendizado de máquina ou machine learning, que é o que a gente costuma chamar de IA hoje, é esse, por exemplo, que faz filtro de spam, é esse que recomenda os filmes na Netflix, as músicas do Spotify, por aí vai, ele tem a capacidade de aprender sem a gente programar explicitamente, né? Então, por exemplo, quando você começa a escolher as suas músicas do Spotify, ele já começa a te sugerir novas músicas parecidas com o estilo de música que você viu. Você nem falou para ele qual é o estilo, mas você começa a ouvir e ele começa a te sugerir músicas diferentes, tá? Então, nós temos basicamente uma entrada, esse modelo de IA, ele processa essa entrada e ele define se isso aqui que entrou é um carro ou não é um carro. Então, o machine learning, de uma forma geral, tem essa característica. Mas também nós temos aí, dentro do machine learning, o deep learning. Aí sim a coisa começa a ficar mais interessante, porque a gente começa a não só definir o que é na entrada, por exemplo, desse tipo de objeto que está entrando no nosso modelo, mas definir não só se é um carro ou não é um carro, mas qual é a cor, qual é o modelo, que tipo de carro, e várias e várias e várias informações com esses modelos de deep learning, com esses modelos de IA, de redes neurais profundas. Os nossos modelos de IAs generativas são um outro subconjunto de deep learning. Então é mais um subconjunto de IA. Mas como é que as IAs funcionam? Vamos lá, como é que as máquinas aprendem? A gente vai focar aqui no como é que no conceito de aprendizado de máquina, tá? De machine learning, que é aquela coisa maior que engloba o deep learning e as IAs generativas. Ela sempre aprende com um conceito chamado treinamento. Tá? Como é que se dá esse treinamento? Basicamente, nós temos 3 tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Aprendizado supervisionado tem como principal característica que o homem ensina a máquina. Então a gente dá uma entrada e espera uma saída. Então a gente apresenta, por exemplo, os nossos dados aqui. Apresentei esses dados que são as maçãs. Aí apresentei esses outros dados aqui que são laranjas. Então eu coloquei os dados aqui maçãs, coloquei um tag dizendo que são maçãs. Apresentei as laranjas, coloquei um tag dizendo que são laranjas. Apresento um novo dado para o meu modelo e pergunto para ele o que é isso. E aí ele vai me dar uma resposta que vai me dar o seguinte: bom, esse aqui tem 90% de chance de ser maçã e 10% de chance de ser laranja dentro dessas duas classes que você me mostrou. Porque ele não é igual àqueles lá, mas é bem parecido. Aí eu pego um outro objeto, um pouquinho diferente, e pergunto para o meu modelo o que é isso. Ele vai me dar uma resposta, que pode ser uma maçã ou pode ser uma laranja, mas com probabilidades menores,
porque esse meu modelo aqui só classifica se o objeto que eu estou mostrando para ele é uma maçã ou uma laranja. Então, dentro desse modelo aqui, ele só sabe me dizer se é maçã ou laranja. Então, aqui, no aprendizado supervisionado, a gente utiliza muito isso para fazer classificação de modelos e regressão de problemas. Ou seja, a gente tem um problema geral e quer chegar num problema específico. Vou falar agora sobre o aprendizado não supervisionado. Qual que é a principal característica do aprendizado não supervisionado? A máquina aprende sozinha com os dados. Então, ela serve muito para agrupamento, tá? Os dados não são rotulados e a máquina, o modelo, né, nossa máquina, agrupa os dados por semelhança. Então, pensando naquele modelo de classificação de frutas, como é que a gente apresentaria os dados? Todos de uma única vez. Eu apresento todos os dados de uma única vez para o meu modelo. Aí eu pergunto para ele, o que é isso? Ele vai me responder separando por grupos de frutas. Então ele vai agrupar as minhas frutas aqui como resposta. Já no aprendizado Já no aprendizado por reforço, como é que funciona? A principal característica dele é que a máquina aprende com base em recompensas. Tá? Eu faço o algoritmo, ele tem uma característica maior quando ele acerta o meu modelo que eu apresentei para ele, apresento uma situação modelo, se ele acertou a saída, eu dou uma recompensa, a gente chama de recompensa, eu digo para ele que ele acertou, e se ele erra, eu digo que ele errou, penalizando de alguma forma. É muito utilizado em decisões em tempo real, então modelos tipo o ChatGPT que você está interagindo, a gente pode dizer que ele está interagindo com você em tempo real. Um carro autônomo está interagindo em tempo real. Então, o aprendizado por reforço é muito usado para esse tipo de coisa. Ou seja, esses aqui são os modelos, principais modelos, os tipos de modelos que nós temos para aprendizado de máquina. Agora, o que é a IA generativa? Eu vou falar também de uma definição da IA generativa. Ela é um tipo de IA que, além de analisar os dados, ela cria conteúdos novos. Pode ser texto, imagem, som, fotos e por aí vai, né? Com base em padrões aprendidos a partir de grandes volumes de dados, mas aí a gente está falando de grandes volumes de dados mesmo, tá? Isso aí, vamos pensar numa comparação com a IA tradicional. A IA tradicional, ela compara coisas, ela faz algumas coisas específicas, mas não gera conteúdo inédito. Então, ela vai te dar, por exemplo, aquele exemplo de frutas lá, se as minhas saídas são laranja e maçã, ela nunca vai dizer que tem uma uva, porque ela só foi classificada para esse tipo de coisa. Já a IA generativa, ela pode dizer para você que ela pensou num novo tipo de fruta, por exemplo. Ela vai gerar novos dados a partir de muitos e muitos exemplos. Muitos e muitos exemplos. Então, que tipo de conteúdo que essa IA generativa pode criar? Ela pode criar textos, fazer ensaios, histórias, códigos, né? Ela é muito utilizada hoje para ajudar em programação de computadores. Então, posso dar aqui alguns exemplos do ChatGPT, o Claude, Queen, DeepSeek, Perplexity vários outros, Gemini, Copilot, vários e vários outros exemplos aí de IAs generativas de texto. Também pode gerar imagens, né? Arte, diagrama, fotos realistas, Midjourney, o Dale, o ChatGPT hoje incorporou o Dale dentro dele, então você usa o mesmo prompt, a mesma forma de entrar os dados, tanto para gerar imagem como gerar código, numa um único ponto, né? Então isso é muito interessante nesse sentido. Áudio, né? Música, voz, efeito sonoro, e aí tem esses dois exemplos aí, o Sono, Aiva, tem vários e vários outros aí. Vídeos, que pode ser animação, né, edição, mudança de face, é esses tipos de vídeo que faz aquilo lá, aquelas coisas que o pessoal coloca como deepfake, é esse tipo de coisa que a gente faz, né? Por exemplo, o RumML, ele faz mudanças de vídeo, gerando novos tipos de
de interações que não foram feitas ainda, criando sons e imagens em algo que não tinha aparecido, não tinha acontecido ainda. Tá? Então isso aqui é o tal do deepfake. Né? Focando agora aqui nas IAs generativas, o ChatGPT e todos esses tipos de IA que eu comentei aí, que tipo de IA é essa? Então, eles são do tipo LLM, ou seja, grandes modelos de linguagem. Eles são treinados com trilhões de palavras vindos de textos diversos. E são trilhões mesmo. É isso que permite com que um modelo de IA generativa de texto, tipo ChatGPT, o Claude, o Queen, DeepSeek, que eles gerem um texto no estilo que você quer de algum autor. Por exemplo, eu quero que ele gere um texto no estilo do Machado de Assis. Para isso, ele teve que ter sido treinado com todos os romances do Machado de Assis. Todos, sem exceção. Para que ele entenda como é que ele trabalha. Como é que o Machado de Assis concatena as palavras. Então, por quê? Eu preciso que o meu modelo aprenda os padrões estatísticos da linguagem. Que no final das contas, o que eu preciso que esse modelo faça é trazer para mim uma probabilidade da próxima palavra que surgiu dentro daquele contexto ser tal coisa. Então, por exemplo, eu começo com uma frase assim: a pessoa é. Aí, qual é a probabilidade de ser bonita se eu estiver falando, sei lá, de, de moda? Então, é assim que esses modelos trabalham, sempre com probabilidades. Mas como eles foram treinados com trilhões de modelos, trilhões e trilhões de padrões, eles vão aprendendo, então, sempre a probabilidade da próxima palavra dentro daquele contexto ser uma palavra específica. Então, é desta forma. Você prevê a próxima palavra, a palavra mais provável, numa sequência de palavras. É desse jeito que esses modelos trabalham. E não é que eles estão criando coisa nova. Eles estão criando coisa nova porque ele não vai copiar o mesmo modelo que ele aprendeu. Mas, no final das contas, ele vai ver a palavra mais próxima, a palavra mais provável numa sequência de palavras que a gente colocou, numa sequência de frases. Eles não entendem genuinamente aquilo que está acontecendo, mas eles simulam muito bem a linguagem humana. Se você falar hoje com um modelo tipo o ChatGPT, no modelo O3, que usa um GPT-4, é assustador como ele parece que está interagindo, parece estar interagindo com o ser humano. Agora, como é que as IAs podem ajudar na educação? Elas podem ajudar na criação de materiais didáticos e na personalização do ensino. Então, por exemplo, eu posso pegar e tenho lá uma equação diferencial de magnetismo. Eu posso pedir para esse modelo fazer uma adaptação e criar para mim, de uma forma mais fácil, como eu posso passar para o aluno, numa linguagem de um aluno de ensino médio, esse conceito de magnetismo para ele em não usar equações diferenciais, usar uma coisa mais simples. Ou seja, ele vai personalizar o ensino para o nível de aluno que eu quero. E isso para vários e vários exemplos. Tá? Posso falar de exatas, de humanas, de vários e vários modelos. Ele pode me ajudar na avaliação dos alunos, criando avaliações. Tudo que for tarefa repetitiva, eu posso utilizar esses modelos para me ajudar. Então, posso pedir para ele criar questões de múltipla escolha. Posso fazer com que ele me ajude nesta parte aí. Só que também, né, nem tudo são flores. E quais são os desafios que essa IA apresenta para a gente na parte de educação? Bom, a gente tem um problema de viés algorítmico, né? Esses modelos, como eu disse, eles são treinados, e eles são treinados com base na experiência de um humano. Então, eles podem repetir padrões de preconceito. Por exemplo, teve um caso muito famoso na Amazon, em que eles tinham feito lá um modelo que criava currículo, e quando ele via que era um currículo feminino, tinha a palavra mulher, ele excluía. Ou seja, é um viés foi criado com um viés de preconceito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com a dependência tecnológica, porque se de repente você começa tudo a criar com base na IA generativa,
você não está criando mais coisa nova, né? Fica dependente dela para qualquer coisa. Nós temos problemas muito sérios de plágio, porque a IA generativa ela pode criar textos muito convincentes. E hoje você precisa ter, já existem ferramentas que são utilizadas para verificar se aquele texto foi criado por uma IA. Só que também tem outras ferramentas que foram criadas para humanizar os textos criados por IA generativas. Porque a IA generativa ela cria um texto num padrãozinho, todo bonito, sem erros e coisas do tipo. E nós humanos erramos, né? E aí você tem hoje ferramentas para evitar isso. Então fica uma coisa de gato e rato. A IA, umas IAs criando texto, outras IAs tentando descobrir se foi criado por IA e outras tentando humanizar o texto criado pela IA. Então é um grande desafio essa parte de plágio. Um outro problema também é a parte de privacidade, porque os dados que a gente sobe para a IA, seja por foto para ela reproduzir alguma coisa, vocês devem ter visto aí recentemente a questão do. O pessoal estava subindo foto para fazer aquele desenho estilo animação japonesa do Estúdio Ghibli, né? E o pessoal não estava depois vendo que essa foto que ele subiu ali, ela vai ser usada depois para treinar a IA. Então tem problemas de privacidade muito sérios. Também tem problemas de direitos autorais, que é o seguinte, para também a IA fazer uma foto, reproduzir um desenho no estilo de animação do Estúdio Ghibli, ele tem que ter usado todos os frames de animação desse estúdio, que inclusive ganhou o Oscar recentemente. Mas o cara demorou 7 anos para fazer o filme que ganhou o Oscar agora, nesse ano, de animação. Foi desse estúdio. E aí a IA faz isso daí em pouquíssimo tempo e não foi autorizado que ela pegasse esse estilo de desenho. Vejam esse problema aí como é sério. Agora, eu posso afirmar para vocês também o que não é a inteligência artificial. A inteligência artificial não é feitiçaria. Ela é muita tecnologia. Às vezes parece, quando você começa a falar com modelos tipo o ChatGPT nessas versões mais novas, o Claude, o DeepSeek, Queen, parece que você está falando com um ser humano e parece mágica. Mas não é. No final das contas é probabilidade, é estatística, é tudo isso que está envolvido. É muita tecnologia e muito esforço.